Bom, alunos, hoje a gente vai fazer um exercício meio que misturando algumas coisas que a gente já viu nas últimas aulas. Então, a gente vai fazer esse desenho aqui, só pra gente começar a aula de hoje, pra gente poder treinar ainda um pouco a questão proporção, estrutura, forma geométrica. A gente vai pegar e usar o lápis pra gente criar toda a estrutura desse desenho na mesma proporção. Depois a gente vai pegar a caneta nanquim e vai aplicar texturas. Então, assim, para cada objeto que tem aqui, lembra o exercício que a gente fez na última aula, da nossa biblioteca de textura? Então, a gente vai colocar aquelas texturas sobre esses objetos. Então, a gente vai fazer um desenho, na verdade, a nanquim com todo texturado, todo rabiscadinho. Primeiro, o que eu aconselho que vocês peguem um lápis 2B, façam a estrutura de lápis. Depois, para dar a questão de luz e sombra, pegue a caneta nanquim, ou se você não tiver a caneta nanquim, pode usar a caneta Bic também. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente vai, com o lápis 2B, desenhar toda a estrutura desse desenho, né, dessa fotografia, dentro desse papel. O que a gente pode começar é o seguinte: definir algum objeto por onde a gente vai começar. E aí eu vou pegar a altura de algum deles e vou começar a comparar esse espaço com esse espaço. Por exemplo, poderia pegar aqui a altura dessa esfera e ver quantas vezes ela se repete para cá, para cá, para cá. Então, no meu caso aqui, eu vou começar a desenhar pela esfera. Então, eu vou botar aqui a minha altura. Primeiro eu vou fazer de lápis, talvez vocês não enxerguem tanto, porque a luz fica deixando brilhando. Mas depois eu vou passar a caneta nanquim e vocês vão enxergar mais. Então, aqui vai ser a altura dessa minha esfera. Esfera é mais perfeitinha que vocês conseguirem, tá? Nada de desenho torto, não. Tenta dar uma caprichada. Pronto, fiz aqui a minha esfera. Eu ainda não vou fazer nada de luz e sombra não, porque a gente vai fazer isso com a caneta nanquim. E depois eu vou dar toda a questão de luz e sombra, essas coisas. A princípio a gente só tá marcando os objetos para ele ter a seguinte forma, ficar do jeito que a gente está enxergando ali. Então, fiz isso aqui, eu tenho uma determinada altura, no caso da esfera, ela também vai ter a mesma largura. Então, eu posso pegar esse aqui, essa altura da minha esfera, é basicamente quase que a gente enxerga dessa lateral desse cubo. Vou ter uma linha para lá e outra linha para cá. Vou ter aqui uma linha aqui e aqui eu não enxergo. Depois eu vou ter uma distância daqui maior do que eu vejo aqui. Então, basicamente pode ser que essa linha esteja aqui e essa um pouquinho mais para fora. Porque essa quina aqui é mais inclinada, né? Já é um cubo perfeito. Essa linha tem que ser mais inclinada para dar a sensação ainda de cubo. Opa. Então, a gente tem um cubo aqui e vamos ter um cilindro aqui em cima, aqui no alto. Lembrando que o cilindro, ele, como ele está em perspectiva, essa base do cilindro ele é achatado, como se ele tivesse isso aqui, ó, esse formato
daqui. Daqui vão sair linhas para cima, talvez vocês não enxerguem mais o desenho. Então eu só vou fazer essa partezinha daqui, não vou terminar ele lá no alto, que vocês não vão enxergar. Depois vamos ter um cone do lado daqui. Esse cone, ele tá bem aqui na metade, né, desse cilindro, então ele vem mais ou menos aqui. A base do cone tá aqui embaixo. Metade aqui do meu cone. Uma linha vem pra cá. Outra linha vai pra lá. A base do cone, ele é assim, redondinho e achatadinho. Então não façam a base do cone totalmente reta. Eu sei que o objeto ele tem que ser reto para que ele consiga ficar paradinho em cima de uma mesa, mas o que a gente enxerga é a deformação desse objeto. Então aqui a base é redondinha. Depois, para terminar esse objeto, a gente tem um outro cubo aqui. Então a distância entre esse cubo e a esfera não é tanta, é pequena. Então, tem uma face do meu cubo aqui. Quando a gente fala de um desenho que a gente está observando, né, que é uma fotografia que a gente está olhando, quando eu estou falando de cubo, essas linhas aqui elas não são paralelas, elas precisam ter uma leve inclinação para o ponto de fuga. Então aqui, ó, tento inclinar um pouquinho e aqui eu tento subir um pouquinho para dar uma leve sensação de que tá indo para o ponto de fuga. E pra gente terminar esse desenho, tem alguma coisa aqui que eu posso melhorar, que esse cubo ele vem um pouquinho mais aqui pra dentro. Então vem pra cá e você vem pra cá. Sempre, ó, afinando um pouquinho. À medida que eu vou para dentro do desenho, eu vou, ó, diminuindo. Essa altura aqui é maior do que essa altura aqui, mas é uma coisa mínima, tá? Não precisa exagerar, não. Depois a gente vai ter aqui, que vem bem daqui, ter uma pirâmide aqui.
Vem aqui e vai lá. Então, nosso desenho, estrutura tá feita. Pra cá eu não vou terminar porque vocês não vão enxergar. Então, temos essa estrutura. Posso, antes de começar com a caneta nanquim, posso ir demarcando aqui as sombras, pelo menos da esfera, que é aqui embaixo. Que tá bem definida. Tem a sombra aqui do cubo. E aqui a gente tem uma sombrinha aqui desse cone, que vai bem pra lá. Então, agora com a nossa estrutura feita, tá aqui prontinha, vamos com a caneta nanquim. Ou seja, errou, vai ter que partir do erro, vai ter que fazer um acerto, ou seja, vai ter que passar a caneta por cima. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, se vocês quiserem, vocês podem pegar aquela biblioteca de textura que a gente fez ou começar a fazer uma textura completamente nova. O que eu tenho que fazer é o seguinte: eu posso começar tanto pelas áreas mais claras quanto pelas mais escuras. Eu gosto muito de pensar as áreas escuras e preservar as áreas claras. Então, eu vou começar aqui a pensar, por exemplo, começar pela essa esfera. Nessa esfera, daqui para cá é uma área mais intensa, mais escura, e aqui é uma área de luz. Então, a área de luz eu não vou texturar. Eu vou só preservar essa área branca. Então, o que eu posso fazer? Eu posso começar a fazer algum tipo de textura, e quanto mais rabisco eu faço, mais essa esfera ela vai ficar colorida, mais intensidade de sombra eu vou dar. Então, eu tenho que ficar aqui, ó, fazendo textura nessa esfera, só na área de sombra. A princípio, só na área de sombra. Quanto mais rabisco, mais escuro vai ficar. Então, esse aqui vai ser um trabalho um pouquinho de paciência. Vamos rabiscar essa esfera para que ela dê a sensação de volume. Então, a gente vai fazer hoje a questão de luz e sombra com volume, só que usando textura, ou seja, vai ficar alguma coisa bem rabiscadinha, bem texturada. Tenta, na hora que você for rabiscar, de ir acompanhando o objeto. Ou seja, tá vendo que eu tô tentando fazer uma coisa mais voltada para a superfície? Se vocês observarem, aqui debaixo da bola tem uma certa luminosidade, então por isso que eu não estou fechando tanto essa parte aqui de baixo, não. A sombra é basicamente bem escura
E aí também para diferenciar um pouco da esfera, eu vou mudar o traço. Então, eu tô fazendo alguma coisa bem mais retinha aqui embaixo. Enquanto na esfera eu tava fazendo uma linha mais curva, aqui eu tô fazendo alguma coisa bem mais reta, para diferenciar através da textura. Tenta manter a direção do traço. Se você escolheu fazer uma textura horizontal, né, nessa parte, tenta deixá-la horizontal. Se você muda a direção, vai dar a sensação que o seu desenho está extremamente rabiscado. Aqui eu fechei bem mais para dar a sensação que esse objeto está estabilizado. E aqui para a ponta eu deixei um pouco mais, umas áreas um pouco mais rabiscadas, uma sensação que tá os traços um pouquinho mais abertos. Bom, vou passar agora para essa parte de cá. Posso começar por aqui, no bem clarinho. No caso aqui eu vou fazer linhas bem retinhas e espaçadas, para ficar uma sensação de coisa clara. Lembra que a gente está trabalhando com tinta e textura? Então, já ferrou, né? Eu tenho que fazer alguma coisa que tenha uma sensação de que é cinza claro. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou espaçando as minhas texturas. E eu estou tentando seguir uma direção que é a da face, né? Que é reta e é inclinada. Então, ó, seguindo a superfície. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, porém eu vou começar a fazer muito mais linhas. Tá vendo que quanto mais linhas, maior a sensação de escuro? Só que aqui eu vou ter que melhorar um pouco o que eu fiz aqui, que não foi até o final, deveria ter ido até o final. E coisas que acontecem. Nessa ponta aqui eu tenho um pouquinho mais de escuridão, então eu vou fazer mais linhas aqui nessa ponta. E vou ter que fazer a sombra também aqui, que tem desse lado, na face desse cubo. Então, para dar essa sensação de sombra, tem que fazer o que? Mais linhas.
Aqui, por exemplo, ó, já dá para apagar a linha que eu fiz de lápis e deixar só a questão da cor, né? Da contraste entre o claro e o escuro, que aí já dá a sensação um pouco do volume. Então, em alguns lugares eu consigo apagar a linha. Depois, aqui no alto ele tá bem claro, só vou fazer a parte aqui da sombra desse cilindro que é bem escura. Mas pra cá vai clareando um pouquinho. Então, fazer algo mais rabiscadinho e meio inclinado e soltando esse rabisco. Depois posso passar pra cá, onde que eu vou fazer linhas também, do jeito que eu fiz aqui, só que apertando bem mais do que apertei aqui. Então é muita linha que eu vou fazer, muita. Assim, eu tô escolhendo esse tipo de textura que eu fiz semana passada na biblioteca lá de textura. Vocês podem fazer qualquer outro, tá? Se quiser fazer com linhas verticais, também dá. Bem, apertando bem mais que eu apertei aqui. Agora eu vou fazer aqui, talvez ou com esse espaçamento, ou um pouquinho mais espaçado, mas tem que ficar mais, com a sensação que é mais claro. Fazer aqui a parte da sombra.
Aqui eu tenho que fazer riscos, né, na direção da superfície, bem redondinhos. Só que daqui para cá eu tenho luminosidade, então eu não tenho traço, e daqui eu não tenho luminosidade, então eu tenho bastante traço. Tem que exagerar aqui para essa parte. Talvez vocês tenham não tenham visto tudo, que minha câmera perdeu a bateria, então eu tive que começar a gravar tudo de novo. Mas a única coisa que eu estou fazendo é meio que fazer uns rabiscos para colocar aqui, que tem sombra do lado de cá. Bastante sombra, na verdade, então tem que apertar mais aqui nesses cantinhos aqui, onde que não tá pegando. Não vou fazer tudo, porque vocês não vão enxergar, mas vou fazer só essa partezinha aqui da lateral. Então, sempre tentando fazer sempre na mesma direção do traço. Sempre o meu redondinho assim. Vocês podem escolher outro, se vocês quiserem. Agora que eu fiz isso, o que a gente vai poder fazer aqui? Posso fazer esse aqui. Nesse aqui eu vou fazer já um traço mais na vertical. Vou fazer um traço mais assim. Preservando, por exemplo, eu posso preservar isso aqui como claridade, daqui para lá fazendo traços. Então, quanto mais escuro, mais traços. Bastante traço aqui. Aqui é bem fininho, bem clarinho. Então, ó, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho que brincar também com a pressão que eu faço com a caneta. Se eu pressiono, eu solto mais tinta. Se eu faço clarinho, vai ser uma linha bem clarinha. Então, assim, tenta brincar de tentar ter tons mais claros e tons mais escuros. Mais linhas ou menos linhas. Aqui eu tenho bastante sombra, então tem que exagerar. Posso fazer agora aqui essa sombra aqui que ele vai ter. Então, sombra eu tô sempre colocando na mesma direção, tô fazendo sempre um traço horizontal. Posso agora fazer esse aqui.
Esse aqui é o mais clarinho de todos, então eu vou ter que fazer algum tipo de textura que dê uma sensação assim de bem suave. E esse lado aqui é mais claro, esse aqui é um pouquinho mais escuro. Então, deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Acho que eu vou fazer igual esse aqui também, só que eu vou fazer com um pouquinho menos de traço. Aqui eu vou ter um pouquinho de sombra, só um pouquinho. Depois eu tenho que ir apagando as linhas, tá? Então tira aí a linha de lápis para ver se dá para enxergar o objeto. Se não dá, você faz algumas outras linhas para tentar escurecer e definir onde que está o objeto. Aqui não tem muita sombra, então tem que dar a textura por igual. Ou pelo menos tentar, né? O que eu posso fazer mais aqui? Por exemplo, a gente tem uma definição muito clara do fundo e aqui da mesa. Então, o que eu vou fazer? Tem aqui canetinha. Só para não ter que ficar passando várias vezes a minha caneta lá, nanquim, e acaba perdendo a carga, já que eu tô trabalhando aqui com preto, eu tenho essa canetinha, eu vou usar essa canetinha para fazer lá o preto do fundo. Vocês podem fazer fundo ou não, eu quero fazer, então eu vou fazer aqui com preto, só para dar um destaque maior a esses objetos. Então, nosso fundo da nossa mesa, ela vai mais ou menos aqui. Principalmente, ó, porque se eu jogo um fundinho aqui, eu sumo com parte da minha linha com lápis. Olha a linha de lápis desaparecendo. Fora que o desenho ganha outro destaque, né? Aqui eu posso colocar um pouco mais de caneta nanquim. Olha só como é que o desenho tá ficando completamente diferente, né? Preto no fundo, ele dá um destaque muito grande à nossa imagem.
Não preciso preencher completamente o fundo não, tá? Só um pouco para dar ideia de fundo preto. Uma coisa que a gente pode fazer também, principalmente para quem fez com papel colorido, e se tem o conte branco, eu posso usar o conte branco agora para a gente fazer as áreas mais claras. Então, o que eu vou fazer aqui? Onde tem luz, eu vou pintar de branco e eu vou tentando ainda fazer com a mesma textura que eu utilizei e ir sumindo, apertando bem menos, conforme vai chegando para a parte de sombra. Então, onde está aparecendo, eu aperto bastante, tem que aparecer a luminosidade através do conte. Depois eu vou disfarçando até sumir. Aqui, por exemplo, que é a área bem mais clara, vou também. Aqui tem bastante luz. Exagero aqui com o meu conte. Dá até para apagar o lápis, deixar só o conte. Conte, aqui também. Seguindo a minha textura, tá bom, gente? Aqui eu consigo também. Aqui também. E aqui pra gente poder terminar esse desenho. Só que, ó, seguindo nossa textura, que é traços verticais, meio que verticais, né? De cima pra baixo. Posso colocar só um pouquinho aqui do lado de cá. E tá pronto o nosso desenho, nosso primeiro desenho só para esquentar a nossa mão hoje, que é esse desenho de formas geométricas utilizando caneta nanquim, textura e o nosso conte branco para dar a questão da luminosidade. Então, vamos passar para um próximo exercício.